contato com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O Palmeiras está prontinho para o choque rei de amanhã no Allianz Parque, meu querido? Prontinho, prontinho quase, porque amanhã de manhã o Abel Ferreira fará mais um treinamento, é praxe do português, na Europa se faz muito isso, aqui no Brasil adota-se também de uns tempos para cá em alguns clubes esse tipo de treinamento no dia do jogo, principalmente quando o jogo é de noite. Então pela manhã o Abel deve posicionar os jogadores, um treino bem leve, mais posicional ali, para os jogadores relembrarem alguns movimentos e tal. Para o jogo da noite, às 8 da noite a bola rola no Allianz Parque, um verdadeiro inferno verde para cima do São Paulo. O Verdão precisa de uma vitória por 2 gols de diferença no tempo normal para evitar pênaltis. Se ganhar pela contagem mínima, decisão da marca fatal, São Paulo joga pelo empate. E o Abel Ferreira deve ter pelo menos 2 novidades. Deve promover 2 mudanças na equipe. O Zé Rafael, aparentemente recuperado de um problema ligamentar no joelho, deve ser o grande reforço ali para jogar na posição de camisa número 5, não é a dele, mas enfim, ele joga naquela posição ali, primeiro volante. Quem sai do time? Richard Rios ou Gabriel Menino? Só quero lembrar que o Gabriel Menino, no último jogo contra o Flamengo, não foi muito bem, estava desligadão, dormiu de touca na hora do gol do Flamengo. Teve alguns probleminhas ali durante o jogo, o Abel não ficou muito contente com ele. Isso não quer dizer que o Abel vai tirá-lo do time, mas é só para pontuar para vocês. O Richard Rios vem jogando razoavelmente bem sempre que chamado. A outra mudança é na ponta direita, porque o Arthur, como vocês já sabem, não pode jogar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, iniciou pelo Bragantino, que era o clube dele anterior, então o Arthur está fora. O Abel deve colocar o Endrick, pessoal. Mas eu não posso cravar isso, mas provavelmente é o Endrick no time com o Rony revezando um pouquinho ali na posição, porque o Endrick é mais 9, o Rony aprendeu a ser 9, então vai ficar aquela movimentação no ataque. Mas, se o Abel quiser, ele pode simplesmente colocar o Luiz Guilherme na ponta direita ou até mesmo colocar o Mike um pouco mais avançado e o Marcos Rocha para jogar de lateral direito. Daqui a pouco eu volto com mais Palmeiras e com mais informações no Gazeta Esportiva. Perfeito, Alexandre Silvestre. Daqui a pouquinho o Salazar vai comentar, a Bacédia, a gente vai dissecar o Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Mas antes, bora então falar do Verdão. E aí, Zé Rafael, Menino, Veiga, fica o Richard Rios. Qual é o meio-campo titular? O titular seria Zé Rafael, Menino e Veiga. Pra mim é mas isso. O Richard Rios entrou bem numa condição bacana. Deixa o homem ou tira o homem? Entrou bem, fez um jogo ou outro, mas você vai mudar tudo que você fez em 6 meses para uma partida decisiva dessa? Eu não faria não. Eu iria no que o Palmeiras está acostumado, é um jogo decisivo, importante, vai com a sua força máxima, que me parece que ainda é Zé Rafael, Menino e Rafael Veiga no meio campo. Não ia inventar moda agora não. O Zé Rafael fez falta demais, né? Fez falta demais. Eu costumo dizer que o Zé Rafael ele é o termômetro do Palmeiras. Quando o Zé Rafael joga mal, o time joga mal. Quando ele joga bem, o time joga bem. Agora, o Gabriel Menino, pra mim, não tem nem por que ter essa dúvida entre Menino e Richard Rios. Lógico, o Richard Rios é um jogador de muita qualidade, tem surpreendido nesse início de Palmeiras. É que o Rios dá pro Zé Rafael aquilo que o Zé Rafael curte mais, né? Que é dar aquele passinho à frente. Condição de jogar de 8 e não tão de 5. O Zé Rafael, inclusive, prefere isso. E pode ser útil realmente mas assim. Mas eu então, já acho o Gabriel Menino um jogador mais completo, principalmente na defesa. O Gabriel Menino ele tem qualidade para armar o jogo, para dar bons passes, para observar os seus companheiros, explorando também muito o corredor, sobretudo pela esquerda. Mas ele também volta e é muito eficiente na marcação, talvez um pouco mais do que o Richard Rios. Também tem essa qualidade, sabe o que fazer com a bola no pé, mas talvez defensivamente ele ainda esteja um pouco abaixo em relação ao Gabriel Menino. O problema é que a bancada palmeirense aqui do Gazeta Esportiva, da redação, que não é pouca gente que torce pro Palmeiras, estão falando que o menino tá... o Menino nunca foi um jogador... O diretor, não conheço ninguém. O Menino nunca foi um jogador assim muito regular. Eu nem sou fã do futebol do Gabriel Menino, sinceramente. Mas admito que esse ano ele tá bem. Mas ele sempre foi um cara muito irregular. Ele não é pra mim um jogador muito confiável, né? Você não tem assim 2 anos dele jogando no mesmo nível. O Abel teve que recuperar ele. Teve que recuperar e tudo mais. Agora aí na frente,
Se o Rony tiver condição, para mim é o Rony. É acabou. lógico. Tem nem É Rony ali de centroavante. Esse ali é o tipo de jogo que o problema é saber você quem tem que joga ir na pro do Arthur sacrifício. aqui. Esse é o tipo de jogo que você tem que ir pro sacrifício. Rony, Zé Rafael. Provavelmente o Zé Não, Rafael o ainda não tá joga. 100%. Exato, o Arthur não joga porque já jogou pelo Bragantino. Sim, mas assim... Então, é que quando o problema você é joga quem o colocar Rony, ali, porque exato, o Arthur quando você não joga joga. o Rony pra lá e você põe o Hendrick, o problema não é colocar o Hendrick. O problema é que, pra mim, você perde o Rony ali na referência. E o Rony é um caos pros zagueiros. Ele não para, cara. Ele dá trabalho e ele aparece, ele corre, ele marca o zagueiro, ele faz gol de cabeça. Eu acho que o Palmeiras perde quando tira o Rony dali. Não é o problema de colocar o Hendrick. Não, o problema é perder o Rony ali. Eu prefiro, de repente, o John. Sabe, bota um ponta lá, mas deixa o Rony de centroavante. É o que eu faria. E aí você vê como o time do Palmeiras ele é extremamente perigoso. Porque o Rony, que seria a referência, né, diária do Palmeiras, ele é mais rápido do que o jogador mais rápido do São Paulo. O Hendrick, Dudu, a mesma coisa. Então você tem um trio ofensivo que privilegia muito essa bola longa, essa ligação direta. Beraldo tá fora? Explorar espaço, tá fora, tá machucado. Esse aí é o problema. Porque os ele três, é um cara rápido, são né? três atacantes extremamente rápidos. é isso. Extremamente rápidos. Então vai ser um confronto... sem dúvida vai ser um confronto emocionante que todo fã Mas de futebol... Dudu não tá bem na temporada, a Veiga não tá bem na temporada, o Arthur tá fora do jogo, então vamos aguardar. Eu acho que tá tudo Mas bem. independente de ser São Paulino ou palmeirense, quem gosta do bom futebol com certeza vai Com estar ligado certeza. nesse jogo, porque promete. O problema é que são todos jogadores que tem um coelho na cartola, né? É, São Paulino tá com isso na cabeça. acordar Bora, o diretor vai me inspirado. matar. Bora avançar. O Barça... Ó, você já deve ter percebido aí que o Palmeiras está liberando geral, liberando vários jogadores do próprio elenco para outros clubes. O Alexandre Silvestre preparou um levantamento aí sobre as movimentações do Verdão neste mercado da bola. Volta pro papo, Alexandre Silvestre, diga tudo aí para nós. Vamos puxar pela memória, né, Zé Paz, que o Palmeiras na virada da temporada, na virada do ano, perdeu o Danilo e o Scarpa. O Scarpa a pedido do próprio Scarpa, o Danilo foi uma venda também para o futebol inglês. Vieram 2 reforços para essas posições que deram certo. O Richard Rios, que pode até começar jogando amanhã, e o Arthur, que amanhã não pode jogar porque está fora da Copa do Brasil vestindo a camisa do Palmeiras. A torcida pega um pouco no pé, não vieram reforços à altura, mas nesse caso foram 2 bons substitutos, na minha modesta opinião. Aí no comecinho do ano o Palmeiras perdeu mais 2 que não deram muito certo, o Kusevich, que nunca chegou a ser um grande titular, e o Merentiel, que não vingou por aqui. Agora na janela de meio do ano, início de temporada lá no futebol do exterior, digamos assim, o Palmeiras já se desfez de 4 atletas, então são eles. Jogadores que foram para o futebol do Catar. O Giovani, moleque da base, bom jogador, poucas oportunidades com o Abel Ferreira. O Palmeiras vendeu metade do Giovani, pegou uma bolada de quase 50 milhões e ainda fica com metade dos direitos econômicos. O Tabata também vai para o futebol do Catar, já está lá acertando os últimos detalhes. O Navarro foi embora para o Tio Sam, Estados Unidos, no Colorado Rapids. E o Silvestre, que não é meu parente, terceiro goleiro do elenco do Verdão, também pediu para sair, porque como terceiro goleiro quase nunca jogava, e ele se transferiu para o Portimonense de Portugal. E o Palmeiras, por enquanto, não se mexe. Vocês acham que o Palmeiras deveria contratar para repor até essas peças que não são peças titulares, digamos assim, mas que compõem um elenco, ou dá para se virar? Aí eu vou adjetivar porque eu considero a base do Palmeiras muito boa e para mim dá para segurar com tranquilidade com os meninos da base. Mas vocês acham que o Palmeiras tem que contratar, como boa parte da torcida ou parte da torcida alviverde cobra a titia Leila? Rapaz, Alexandre Silvestre, eu acho que tem que contratar sim. Marcelo Baceggio, tem que contratar, tem que tirar o escorpião do bolso? Cara, eu acho que essa estratégia do Palmeiras ela tem muito a ver com aquilo que o Abel Ferreira pensa de futebol. Em algumas entrevistas eu já vi o Abel Ferreira dizer que não entende essa cultura do futebol brasileiro em vender jovens jogadores e talvez gastar valores estratosféricos em atletas mais experientes que não venham render tanto quanto esses jovens que foram vendidos. Então, se um jovem foi vendido por um bom dinheiro e o Abel Ferreira acredita que há outros jovens vindos da base que possam render
talvez a mesma coisa ou até mais do que aquele que foi vendido, para que o Palmeiras vai ao mercado gastar um dinheiro considerável num atleta que talvez não vai render esse mesmo futebol, se ele pode dar uma oportunidade para um jogador da base encontrar uma solução caseira e não gastar nada? É que culturalmente a torcida está acostumada a comemorar, a celebrar, a se gabar por reforços do clube. Mas eu acho que o Palmeiras tem uma base talentosíssima e se o Abel Ferreira acredita que essa base pode dar conta dessas lacunas... E aí é o trabalho do técnico. E aí é o trabalho do técnico e o Abel Ferreira tem que ser cobrado por isso. Ele que é um grande técnico, merece os elogios, mas também os resultados não podem mascarar os erros e os problemas. Quais são os erros e os problemas? Porque, vamos combinar aqui, né? Jogadores que chegaram, com certeza, ou a pedido ou com um aval do Abel, porque ninguém é contratado sem um aval do Abel Ferreira. Kusevich, Jailson, Tabata, Merentiel, Atuesta, Flaco Lopes, Navarro, ninguém deu certo. Então, como é que é? Tem um erro de avaliação aí, né? Sim. Pois é. Tem um erro de avaliação. E agora a gente tem que lembrar, saíram alguns jogadores, mas chegou o Rios, chegou o Arthur, subiu Naves, Garcia, Vanderlan, Hendrick, John. O problema é que a torcida vê o Flamengo contratar e aí fica brava, né? A torcida botar o sabe Abel como Ferreira para trabalhar, meu amigo. Então bora lá, resultado. Bora falar agora sobre Gustavo Gomes e Arrascaeta. Jogadores que interessam ao Al Nassr da Arábia Saudita. É o mesmo time que tem Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, que acaba de contratar Luiz Castro, o treinador do Botafogo. Informação sobre o interesse dos dois atletas em relação ao Al Nassr me foi confirmada por um representante de um dos dois atletas. Conversei um pouquinho antes de gravar esse vídeo com esse representante, ele pediu para que eu não o identificasse, mas assegurou que as propostas chegarão aos clubes nos próximos dias. Nem o Flamengo nem o Palmeiras foram notificados de forma oficial. O Al Nassr primeiro sondou os representantes dos jogadores para demonstrar interesse para entender as condições do negócio. O Arrascaeta hoje, por exemplo, ganha na casa de R$1.600.000 por mês. O Gustavo Gomes ganha R$1.300.000 no Palmeiras. As ofertas do Al Nassr serão bem superiores a essas cifras. Resta saber se Palmeiras e Flamengo terão a intenção de negociá-los. A Arrascaeta, que custou nas duas operações, primeiro de um percentual e depois de uma outra, quase 20 milhões de euros. O Flamengo certamente vai pedir muito dinheiro para negociá-lo. Sobre o Gustavo Gomes, jogador extremamente identificado com o Palmeiras, o grande líder, capitão, adorado pelo torcedor, o Palmeiras vai fazer todo o esforço do mundo para mantê-lo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer avanço, trago novidades para vocês. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.